Você tá procurando uma história de fantasia leve e gosta de tramas que são mais melancólicas e sombrias? Se sim, eu tenho os livros certos pra você. Oiê, eu sou a Mari, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vim falar de A Maldição do Mar e Bosque das Coisas Perdidas, duas fantasias sombrias da autora Shea Earnshaw. Eu quero abordar o porquê que eu gostei tanto delas, que tipo de histórias são essas e recomendar pra você que também gosta de fantasias mais levinhas, simples, mas que ainda são sombrias. Eu vou falar um pouquinho de cada um desses dois livros, mas primeiro eu queria dar uma visão geral do que são essas histórias. Eu poderia resumir os livros da Shea como lendas assustadoras que você contaria ao redor de uma fogueira, quase como se fossem mitos ali de uma região, sabe? Cada livro é independente, eles não se relacionam entre si, mas eles compartilham de muitos elementos em comum, como bruxas, conexão com a natureza e protagonistas jovens descobrindo ali o seu lugar no mundo. São histórias bem curtas no geral, são bem diretas e as duas têm ali uma atmosfera mística, romances e alguns toques agridoces de tragédias também. Vamos começar falando de A Maldição do Mar, que foi o primeiro livro que eu li da Shea e que eu ganhei inclusive de presente da minha amiga Mais. Um beijo, Mais, se você estiver vendo. A Maldição do Mar foi lançado em 2018, mas essa edição aqui foi lançada em 2021 pela editora Galera no Brasil. E essa capa é belíssima, né, gente? É uma das coisas que mais chamou a atenção quando eu comecei a ler esse livro, foi a beleza da capa. Ela é toda holográfica, coisa mais linda. A Maldição do Mar conta a história da Penny, que é uma menina que vive numa ilha, ali numa cidadezinha do litoral chamada Sparrow. Só que a cidade de Sparrow é marcada por uma lenda antiga. A lenda diz que no passado, nessa cidade, viviam três irmãs chamadas Swan, a Margaret, a Aurora e a Hazel. As três eram moradoras de Sparrow e eram super encantadoras e misteriosas. Até que em 1822, as três foram acusadas de bruxaria e foram executadas pela população, sendo afogadas no mar. Por conta disso, o Sparrow teria se tornado uma cidade amaldiçoada. E o mito local é que todo ano as irmãs sairiam da água ali voltando dos mortos, se infiltrariam entre os moradores da cidade e elas iriam atrás de homens para elas encantarem e levarem para o mar até eles se afogarem. E a nossa protagonista, a Penny, é uma adolescente que conhece essa lenda, mas que nunca levou ela muito a sério. Até que um garoto novo se muda para a cidade, ele e a Penny começam ali uma aproximação, né, uma amizade, e ela começa a temer que ele tá em perigo caso essa lenda seja real. Toda a atmosfera desse livro é muito envolvente, eu considero esse um dos pontos mais altos das histórias da Shea. Essa história acontece no verão e tem muitas referências ali à natureza, ao mar, e todas as descrições do ambiente contribuem muito para que você se sinta ali pertencente àquela cidadezinha estranha. E como eu falei mais cedo, esse livro tem muito uma vibe de uma história contada em volta de uma fogueira, sabe? E isso condiz muito com essa coisa de lenda do verão que a autora quer passar com esse mito que existe na cidade sobre a história das bruxas. Sparrow é uma cidadezinha bem pequena que vive o ano inteiro normalmente até essa época do começo do verão em que esse medo da história das irmãs paira sobre os moradores. Outra coisa que eu adoro nesse livro é que por mais que ele tenha essa temática aí central da maldição da cidade, uma coisa bem sobrenatural, ele é uma fantasia bem acessível. A linguagem dele é simples e ele consegue equilibrar muito bem os momentos de suspense e mistério com o desenvolvimento de um romance leve também. Sobre isso, o romance em si não é o foco principal dessa história, mas ele adiciona ali uma camada emocional à trama, deixando ela um pouquinho mais melancólica. Nessa trama, o mistério já começa cedo, já é bem estabelecido ali no começo, e a tensão vai crescendo cada vez mais a cada capítulo. A autora também fica fazendo você se questionar ali enquanto você lê o que é verdade, o que é só lenda e quem são as pessoas em que a Penny, né, a protagonista, pode realmente confiar nesse meio. Além disso, tem uma temática que eu achei muito interessante sobre a Maldição do Mar, que é uma coisa de repetição de ciclos, como se aquela cidade e os seus moradores estivessem presos realmente ali em ciclos de medos e de tragédias. E quando a gente acompanha a protagonista Penny nessa jornada, a gente fica esperando ali, né, a gente fica na expectativa de que esses ciclos bizarros se quebrem. Eu particularmente gostei muito da Penny, eu torci muito por ela, não só para ela resolver as situações bizarras ali que estão acontecendo ao seu redor nessa época do ano, mas para ela resolver também algumas coisas
em aberto, algumas questões que ficaram ali do seu passado. Esse é um livro muito legal, ele é muito divertido, ele é intenso, ele é cheio de camadas e cheio de reflexões também. É o tipo de história em que o bem e o mal se entrelaçam, sabe? No sentido de que nada é 8 ou 80, ninguém é 100% bom e ninguém é 100% ruim. E aí você vai conseguindo enxergar vários pontos de vista ali enquanto a Penny vai investigando o que tá acontecendo na cidade e se preparando para proteger o seu novo amigo de qualquer perigo que possa surgir. A Xia, inclusive, é brilhante para abordar histórias de mulheres fortes e de bruxas, ou supostas bruxas, que são incompreendidas ali pela sociedade. E essa mesma temática a gente também consegue ver na segunda indicação desse vídeo, que é O Bosque das Coisas Perdidas. O Bosque das Coisas Perdidas é o segundo livro da Xia. Ele foi publicado originalmente em 2019, mas ele chegou aqui no Brasil em 2022, também pela editora Galera. Esse é um livro que também aborda uma cidadezinha estranha e mística, cheia de mistérios. Só que diferente do primeiro livro, em que tem todo aquele misticismo sobre o mar, nesse daqui toda essa história e essa coisa mística acontece ao redor de um bosque mágico. A história acompanha a Nora Walker, uma adolescente que faz parte ali de uma longa linhagem de bruxas. A Nora vive com a mãe dela em uma casinha que fica na beira da floresta, bem de frente para um lago e para o que elas chamam de o Bosque das Coisas Perdidas. Essa é uma floresta que é literalmente isso, é um bosque que é bem hostil, na verdade, às pessoas e que esconde ali alguns objetos perdidos de moradores da cidade ao longo de vários séculos. Esse bosque é vivo e perigoso, e as bruxas Walker têm até umas lendas de que o bosque, na verdade, se mexe, as árvores se movem para fazer com que as pessoas se percam ali dentro. Por conta disso, só as bruxas da família Walker conseguem entrar nesse bosque por conta dessa conexão muito forte que elas têm com a natureza ali da região. E isso inclui a nossa protagonista dessa história, que é a Nora. A Nora é uma menina muito curiosa que vive entrando ali no Bosque das Coisas Perdidas e levando para si algumas lembrancinhas de coisas que ela encontra abandonadas por lá. A casa dela, que ela mora com a mãe, inclusive, é cheia de objetos assim, pendurados ou nas paredes, de coisas que ela encontrou no bosque ao longo dos anos. Até que um dia a Nora entra no bosque e encontra alguma coisa muito diferente de tudo que ela já achou antes. Um garoto perdido. Esse garoto acorda super desorientado e a Nora descobre que ele se chama Oliver e que ele morava em um internato para meninos que fica ali perto do bosque. O Oliver não se lembra de muita coisa no começo, mas juntos os dois vão ligando ali alguns pontos e eles vão descobrindo pistas que indicam que o Oliver, na verdade, está desaparecido há dias dentro do bosque e que ele provavelmente se perdeu por conta de uma nevasca que tinha acontecido. E aí, a partir disso, a Nora começa a ajudar de fato o Oliver a descobrir o que aconteceu com ele. Mas, em contrapartida, ela sente que tem algo de muito errado em toda essa história. Eles não parecem estar sozinhos e os instintos da bruxa começam a dizer ali pra ela que ela pode estar em perigo. Gente, esse livro é muito apaixonante. No começo eu até achei ele um pouco lento, é uma história que é um pouco mais introspectiva do que Maldição do Mar, por exemplo. Então eu sinto que é um livro que ele toma mais o seu tempo para desenvolver os acontecimentos. Mas uma vez que isso aconteceu, eu fiquei super imersa e muito interessada na trama. A Xia escreve de um jeito que é muito poético e muito delicado. E nesse livro ela cria toda essa linhagem de bruxas e ela vai intercalando a história da protagonista Nora com a história ali, alguns contos rápidos das suas antepassadas bruxas. E eu achei isso tão lindo. Essa autora parece ter muito carinho pelas personagens que ela cria e nesse livro isso ficou muito evidente porque ela adicionou muitos detalhes a mais ali pra elas. Ela meio que trata ali essa história das bruxas Walker como se fosse uma lenda que ela realmente acredita que existiu, sabe? Eu achei isso muito legal. Esse livro também tem a floresta como um personagem, ela é quase como que uma entidade viva e eu amei muito essa ambientação. Ela te deixa mais imersa, sabe, na história e te dá ali também um contexto mais assustador. A Nora também passa ali por uns dias de nevasca e ela tá super isolada naquela região por conta disso. E aí no livro todo você acompanha a Nora presa nesse ambiente hostil, enquanto ela tenta descobrir o que aconteceu com o Oliver e quais perigos ali que estão rondando a
floresta onde ela mora. E por mais que a Nora venha dessa família longa aí de bruxas, a maioria delas já morreu. Ela vive só com a mãe, inclusive. E aí, como ela é meio excêntrica e já tem essa família aí meio diferenciada, ela acaba sendo uma protagonista muito isolada, tadinha. Eu fiquei com um pouco de dó dela e foi uma personagem que eu senti muita empatia. A Nora tem um desenvolvimento muito legal e o livro tem toda uma subtrama ali de autodescoberta que enriquecem muito a personagem. O romance também existe nesse livro, assim como no primeiro, mas da mesma forma, o romance aqui não é o foco principal. O foco principal da Xia acaba sendo sempre o desenvolvimento pessoal ali das suas protagonistas mesmo. Então o foco dela é realmente explorar muito ali os mitos, as lendas, as suas ambientações, mas só pra dizer assim que se você gosta de fantasias com romance, que o romance também existe. Uma coisa interessante que eu percebi enquanto eu lia esse livro é que a autora gosta muito de adicionar grandes mistérios, mas o foco das suas histórias nunca são as grandes reviravoltas, e sim a jornada das suas protagonistas, sabe? Inclusive, durante boa parte dessa leitura, eu achei que eu até sabia ali pra onde que a história estava indo. Eu achei que eu já tinha resolvido na minha cabeça alguns dos mistérios. Só que aí a Xia resolveu destruir todas as minhas teorias que eu tinha pro final. O livro tem grandes viradas, tem umas mudanças muito grandes na história, e isso me surpreendeu muito. E eu amei, porque eu achei que a Xia transformou essa história em algo ainda mais complexo, mais místico e mais emocional também. Então, se você gosta de fantasias que parecem contos místicos, lendas místicas, e que tem aí toda essa temática também mais sombria, de inverno, não tem como você não gostar desse livro. E só um detalhe é que eu li ele junto da minha xará, a Mari, que também fala de livros e de psicologia aqui no YouTube. Um beijo, Mari. Eu vou deixar o canal dela aqui na descrição para vocês irem lá se inscrever também. Uma coisa muito legal entre esses dois livros é que existe muito uma dualidade entre eles. Apesar de eles terem atmosferas parecidas e muitos elementos em comum, como as bruxas, seres místicos, ambientações encantadas e tudo mais, eles passam sensações completamente diferentes. A Maldição do Mar é muito mais focada ali na cidade, nas pessoas e em lendas compartilhadas entre toda uma cidade, assim, é uma experiência muito mais coletiva. Enquanto o Bosque das Coisas Perdidas é mais isolado, é mais intimista e é também uma história mais pessoal. Essa dualidade também aparece muito na forma como a Xia escreve sobre mar e floresta, ou então sobre verão e inverno, enfim, essa coisa chamou muito a minha atenção enquanto eu li as duas histórias. Pra concluir, eu amo muito histórias místicas que tem todo esse tom sombrio, mas que ainda tem uma leveza. Eu me conectei muito com essas duas tramas, então se você também gosta de propostas assim, eu recomendo demais os livros da Xia. Eu achei o jeito que ela escreve realmente encantador, com ambientações muito legais e histórias que são delicadas e contemplativas também. E eu queria deixar registrado aqui a minha revolta por não ter mais livros publicados da Xia no Brasil. Ela tem mais livros como A History of Wild Places, de 2021, ou A Wilderness of Stars, de 2023. E agora, em julho de 2026, vai lançar um novo livro da diva chamado Habits of the Sea. A tradução literal dele seria ali Hábitos do Mar, e enfim, eu queria muito mais livros publicados dela aqui. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia algum livro da Xia, se você já leu algum e o que achou desse livro. E se você gosta de outras fantasias sombrias, me recomenda aqui também nos comentários, porque eu quero conhecer mais, eu adoro esse subgênero. É uma coisa meio Coraline, né? Tipo, histórias ali que são sombrias, mas que também são leves. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um gostei aqui embaixo, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e muito obrigada por assistirem até aqui. E antes de eu ir embora, se você gosta de fantasia com ficção científica, eu recomendo você assistir esse vídeo aqui, que eu tô falando da trilogia Ceifador, que eu recomendo demais. Até mais, gente!